Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no segundo vídeo desta segunda-feira, nós vamos analisar a contratação do atacante Isaac pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do segundo vídeo desta segunda-feira, pessoal, porque o Atlético Paranaense anunciou de maneira oficial a contratação do jovem atacante Isaac, ex-Fluminense, o que aconteceu de maneira quase simultânea ao lançamento do meu vídeo sobre Allan Kardec. E como vocês sabem, aqui no canal Palavra do Atleticano nós temos o compromisso de analisar individualmente cada um dos reforços contratados pelo Furacão, e por esse motivo estamos voltando em edição extraordinária para analisar se Isaac tem ou não algo a acrescentar ao elenco do Atlético Paranaense. E a nossa primeira arte já entrou na tela para responder a primeira grande pergunta. Quem é Isaac, um atacante jovem que certamente não é conhecido de todos os torcedores? Isaac é um atacante de lado de campo, que pode atuar tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, brasileiro de 1,77 m de altura e 20 anos completados no último dia 24 de abril. Começou a sua carreira no Fluminense, que foi onde ele se profissionalizou, até ser contratado pelo Atlético Paranaense nesse início de temporada 2025. E para nós podermos começar a entender o que esperar do Isaac nessa chegada ao Atlético Paranaense, nós vamos compará-lo estatisticamente aos três principais pontas, aos três principais extremos do elenco do Furacão na última edição do Campeonato Brasileiro. Relembrando, para quem não acompanha as análises aqui do canal com frequência, eu prefiro trabalhar com os números do Campeonato Brasileiro. Eu considero uma amostragem mais confiável em relação às competições eliminatórias e aos campeonatos estaduais. E a primeira coisa que nós vamos perceber nessa nossa análise comparativa é que o Isaac realmente não jogou muito em 2024 dentro de contexto de um elenco do Fluminense bastante farto e farto de jogadores mais experientes, mais preparados do que o próprio Isaac para estar em campo. Por esse mesmo motivo, ele disputou somente 7 partidas, sendo uma única delas como titular, e acumulou 173 minutos, menos de duas partidas completas, portanto. Bem menos do que qualquer jogador do Atlético que esteja nessa nossa comparação, nem adianta ficar citando os números dos jogadores do Furacão. Em termos de participações em gols, até pela baixa minutagem, o Isaac não conseguiu nem marcar gols, nem conceder assistências. Na comparação, portanto, com os jogadores do Atlético, ele acaba ficando bastante atrás também. Mas na análise técnica, os números referentes à participação técnica do jogador, a gente percebe no Isaac algumas qualidades interessantes. São 46,8 ações com a bola para cada período de 90 minutos, um número que se aproxima bastante do Julimar e do Agustin Canóbio, com 50 e 51 participações respectivamente. Eles ficam somente atrás do Coelho, que realmente foi uma válvula de escape muito importante para o Atlético em 2024 e que, por isso, somou mais de 60 ações com a bola nesse período. Em termos de passes, de precisão de passes, passes completos por partida, ou na realidade para cada 90 minutos, o Isaac fica atrás de todos os jogadores do Atlético com 16,6, mas o índice de precisão é bastante alto, é acima de 85%, um número que inclusive coloca o Isaac na liderança dessa nossa análise comparativa, um jogador, portanto, com uma qualidade de passe bem interessante. E o mesmo nós podemos dizer em relação à capacidade dele nos cruzamentos. Ele acumulou meio cruzamento certo para cada período de 90 minutos, com índice de precisão de 50%, o que o coloca em termos de precisão como mais preciso da nossa análise comparativa e também bem posicionado em segundo lugar em termos de cruzamentos completos para cada período de 90 minutos, ou cruzamentos certos para cada período de 90 minutos. Em termos de passes decisivos, isso foi uma coisa que me surpreendeu, eu conferi 2 vezes, o Isaac realmente não concedeu nenhum passe decisivo nesse período, também não criou nenhuma grande oportunidade de gol, o que eu entendo que reflete a baixa minutagem do jogador, que esteve em média 25 minutos em campo para cada vez que disputou uma partida, o que também acaba contribuindo para que ele não tenha esses números acumulados aí ao longo do tempo. Dando sequência à nossa análise, vocês vão perceber aquela que talvez seja a principal qualidade do Isaac. Dribles completos para cada período de 90 minutos, ele acaba ficando muito à frente dos jogadores do Atlético, com 4,6 dribles completados, com índice de sucesso de 60%, o que coloca na liderança dos dois quesitos, tanto em números absolutos, né, na média, quanto em termos de índice de acerto, digamos assim. O mais próximo dele, em termos de número de dribles completos por período de 90 minutos, é o Coelho, com 2,9, bem à frente do 1,8 do Julimar e 1,2 do Canóbio. E quem mais se aproxima do Isaac em termos de índice de sucesso são Julimar e Tomás Coelho, com 54% cada um.
Em termos de perdas de posse de bola, ele também não perdeu muitas bolas, considerando o número de participações por 90 minutos, foram 13, o mesmo número do Julimar. Fica atrás do Agustin Canóbio com 14,2 e bem atrás do Tomás Coelho com 18,6 perdas de posse para cada período de 90 minutos. O Coelho é sempre bom destacar, um altíssimo número de participações acaba contribuindo para que ele seja líder nesse quesito e acaba modificando a percepção de algumas pessoas, mas foi um jogador importantíssimo para o Atlético na última temporada. Em termos de duelos físicos, o que a gente pode esperar do Isaac? Aqui, gente, ele tem uma média de 9,3 duelos físicos ganhos por partida, com 62% de índice de sucesso. Isso é um número que eu considero afetado pela baixa amostragem, tá? Não é um jogador com um porte físico suficiente para justificar esse número. Inclusive, se isso projetado para o Campeonato Brasileiro, o colocaria fatalmente entre os 10, 15 jogadores que mais vencem duelos por partida. A gente vai ter que aguardar para verificar exatamente como é que esse número vai se acomodar dentro de uma amostragem maior que nós vamos ter dele nessa temporada. Mas, de qualquer maneira, é um número que chama, assim, atenção. Ele acaba tendo bastante sucesso nesse quesito, ficando à frente de Julimar com 4,2, de Agustin Canóbio com 5,3 e de Tomás Coelho com 6,2 duelos terrestres vencidos para cada período de 90 minutos. E em termos de índice de sucesso, também bem à frente de qualquer um dos jogadores do Atlético que nós estejamos considerando. O que não se repete nos duelos aéreos. O Isaac é um atacante de lado de campo, embora ele possa atuar em alguns momentos como meio atacante, mas ele realmente não venceu duelos, o índice de sucesso dele é 0 nesse quesito, o que acaba colocando ele bem atrás de qualquer jogador do Atlético Paranaense que esteja envolvido na nossa comparação. E aí, em aspectos disciplinares, ele, até pela baixa minutagem, não recebeu cartões amarelos nem vermelhos, acaba ficando à frente, objetivamente, em relação aos jogadores do Atlético Paranaense nesse período. Quem menos recebeu cartões foi o Tomás Coelho, com 3 amarelos. Vamos então voltar para a tela cheia, onde eu vou tecer mais algumas considerações, e aí a gente vai analisar se essa foi ou não uma boa contratação do Atlético. Voltando então para a tela G, para destacar que o Isaac não tem um histórico de lesões que nós possamos destacar negativamente, e que é um jogador que foi muito elogiado, havia muita expectativa em torno dele quando participava das categorias de base do Fluminense, que desde 2023 fazia parte do elenco principal, mas que nesse período no Flu, até, repito, pela concorrência de jogadores mais experientes, acabou acumulando menos de 900 minutos como profissional, uma amostragem muito pequena, tanto para ele se adaptar ao futebol profissional, quanto para se entender o que pode se esperar dele nesse contexto. E aí você vai me perguntar, Luiz, foi uma boa contratação o Isaac pelo Atlético? Eu te digo, depende. Depende principalmente do valor que tenha sido pago pelo Atlético para tirá-lo do Fluminense. Essa chegada do Isaac não esteve atrelada à contratação do Agustin Canóbio pelo Clube Carioca. O Atlético desembolsou uma quantia para contar com esse jogador. E aí tudo vai depender de que quantia foi essa, porque o Isaac assinou um contrato até 2027, como é natural nesse tipo de operação, contratos mais longos, até para poder contar com o jogador e garantir o jogador por mais tempo, caso ele realmente se adapte bem por aqui. Mas se o Atlético tiver pagado uma quantia razoável pelo Isaac, talvez seja assim uma boa aposta. O Atlético vai ter pelo lado esquerdo um Isaac que é capaz de fazer alguma fumaça, o Leozinho, que chegou do Ituano, também tem essa capacidade de driblar, de criar situações interessantes pelo lado direito, embora nenhum deles tenha capacidade, nesse momento pelo menos, para ser titular, para ser referência. Ambos podem ajudar, e aí tudo vai depender, logicamente, de como é que vai ser a reposição do Atlético para a posição de ponta, numa eventual saída do Tomás Coelho para o Atlético Mineiro, como estão falando. Se chegar o Brian Palacios do próprio Atlético Mineiro e o Atlético mantiver o Julimar, por exemplo, depois do retorno da lesão, e mais o Luiz Fernando, eu acredito que o Atlético cria aí um conjunto de pontas que, somado a jogadores das nossas próprias categorias de base, podem atender bem o clube durante o ano. Então a contratação do Isaac, por mais que não empolgue o torcedor, eu considero sim uma aposta interessante. Eu acho que sim, um jogador que bem desenvolvido pode render aí bons frutos para o Atlético, tanto em 2025 quanto principalmente em 26, 27, enfim, o período que ele estiver aí no clube. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre a chegada do Isaac ao Atlético Paranaense. Gostaram, não gostaram e por quê? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para interagir diariamente comigo e falar sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos vídeos aqui do canal, além de acesso a conteúdos exclusivos. Então é isso, gente, nós voltamos a falar do Atlético Paranaense na noite de hoje, com o pós-jogo de Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Muito obrigado mais uma vez pela
Atenção de todos e até a próxima.